Outro dia, um seguidor veio pedir no direct que eu explicasse qual a diferença entre sexo e gênero. Como eu acredito que a dúvida dele pode ser a sua também, eu resolvi gravar esse vídeo com a minha opinião sobre esse tema. De repente, sei lá, vai que essa explicação pode te ajudar a enxergar melhor isso e fazer você refletir com um pouquinho mais de profundidade sobre o assunto. Primeiro, a gente precisa estabelecer alguns conceitos aqui. Sexo se refere às características biológicas com as quais a pessoa nasce. Quando a gente fala sobre o sexo de uma pessoa, a gente está falando sobre cromossomos, órgãos reprodutivos, níveis hormonais e características físicas. Normalmente, o sexo de uma pessoa é classificado como sendo masculino ou feminino, embora existam variações biológicas naturais chamadas de intersexo. Ok? Gênero se refere ao papel social, à identidade e à expressão que uma pessoa desenvolve em relação ao que uma cultura considera como sendo masculino ou feminino. Então, gênero envolve como a pessoa se identifica, como ela se apresenta, roupas, comportamento, linguagem e as expectativas sociais ligadas a ser homem ou ser mulher ou ser alguma outra identidade que criaram por aí. Resumindo, numa frase simples, sexo é biologia fundamentada em genética, fundamentada em fatos e evidências objetivas sólidas. Isso é sexo. Gênero é uma teoria sobre construção social e identidade pessoal fundamentada em experiências subjetivas, não em evidências. Entendido isso? Beleza. Essa moda de considerar sexo e gênero como se fossem duas coisas separadas começou na década de 1950 e 1960, a partir de trabalhos como o do psicólogo neozelandês John William Money. Money estudava crianças intersexo e casos de identidade sexual e propôs a ideia de papel de gênero como sendo algo aprendido socialmente, como se o gênero fosse alguma coisa para além da biologia ou independente da biologia. Nas décadas de 1970 e 1980, a teoria de gênero proposta por Money e outros pesquisadores se espalhou no meio acadêmico e entrou com força nos estudos feministas e na sociologia, especialmente nas universidades. Na década de 1990, autores como Judith Butler aumentaram ainda mais o volume da discussão sobre isso. E dos anos 2000 em diante, a teoria de gênero passou a influenciar a educação, as políticas públicas e um sem número de debates culturais no Ocidente. Organizações internacionais como ONU, OMS e Unesco passaram a usar o termo gênero nos documentos que falavam sobre direitos humanos e saúde. No Brasil, a teoria da identidade de gênero passou a se refletir em decisões judiciais e normas administrativas, especialmente a partir da década de 2010, culminando nas decisões do STF em 2018 sobre identidade de gênero no registro civil. Eu considero importante e honesto relatar para você algumas informações sobre as principais figuras históricas que propuseram e defenderam a teoria de identidade de gênero. Deixa eu te falar então sobre as duas figuras que eu mencionei antes aqui nesse vídeo, John William Money e Judith Butler. John Money foi casado apenas por um breve período na década de 1950 e não teve filhos. A parte central da teoria de Money foi duramente criticada e revisada após o caso David Heimer, que contradisse as conclusões de Money. O caso David Heimer é um dos episódios mais citados na história da psicologia e da medicina quando a gente fala sobre identidade de gênero, quando a gente fala de ética clínica e limites da intervenção médica social. David Heimer nasceu em 1965, no Canadá. Ele nasceu biologicamente masculino com um irmão gêmeo. Durante um procedimento cirúrgico, uma circuncisão mal sucedida, o pênis de David Heimer foi gravemente danificado. Os pais procuraram o psicólogo e sexólogo John Money, que era muito famoso e que defendia que a identidade de gênero era principalmente moldada pela criação. E John Money recomendou que David Heimer fosse criado como uma menina. David então passou por uma cirurgia para remoção dos testículos e foi rebatizado como Brenda. Ele recebeu educação, roupas e socialização femininas, além de acompanhamento psicológico debaixo do modelo teórico de John Money. Apesar da criação, David Heimer apresentou um forte desconforto com o papel feminino. Ele apresentou dificuldades sociais e um sofrimento emocional persistente. Na adolescência, os pais contaram a verdade para ele, e David decidiu viver novamente como um homem. Ele voltou a adotar o nome de David, fez alguns tratamentos hormonais e algumas cirurgias reconstrutivas. Ele chegou a se casar e tentou levar uma vida estável,
mas carregou, durante a sua existência toda, impactos psicológicos profundos por causa das orientações que John Money deu aos pais dele. Em 5 de maio de 2004, aos 38 anos de idade, na cidade de Winnipeg, no Canadá, David Heimer tirou a própria vida com uma espingarda no estacionamento de uma mercearia, depois de enfrentar uma depressão grave. O caso David Heimer desacreditou a ideia de Money de que a identidade de gênero pode ser moldada apenas pela socialização, que era a proposta central defendida com unhas e dentes por John Money. Hoje, o caso Heimer é usado como um exemplo para mostrar que fatores biológicos, psicológicos e sociais interagem na formação da identidade e que intervenções físicas irreversíveis em crianças, intervenções que violem o sexo biológico, tendem a causar mais problemas do que soluções. Quanto a Judith Butler, filósofa norte-americana nascida em 1956, Butler se tornou internacionalmente conhecida por obras como Gender Trouble, que influenciaram os estudos sobre a teoria de identidade de gênero. Butler é lésbica e casada com a cientista política Wendy Brown, e ela descreve a si mesma como sendo feminista e anticapitalista, o que coloca Butler no quadro político da extrema esquerda. A teoria filosófica dela não é uma ciência experimental biomédica, é apenas uma análise sem o devido grau de solidez científica no sentido clínico experimental. Ou seja, desde a raiz existe um viés cultural e comportamental bem claro na teoria da identidade de gênero. Essa teoria nasceu de pessoas que levavam a vida de um determinado modo e criaram a teoria da identidade de gênero a partir de como elas enxergavam o mundo a partir de si mesmas. E isso gera uma série de problemas graves sobre a aplicabilidade da teoria da identidade de gênero no mundo real. Quando alguém diz que a teoria de gênero ajuda a entender o comportamento e a cultura, essa afirmação pode até soar elegante, mas na prática, o que essa afirmação faz é outra coisa. Ela transforma tudo em relativo, dissolve critérios objetivos e empurra decisões concretas para o terreno da opinião. O problema é que sistemas que precisam decidir, medir, proteger e regular não sobrevivem muito tempo baseados em sensações subjetivas. Na biologia, sexo não é uma metáfora, é uma função reprodutiva, é anatomia, cromossomo, perfil hormonal. Isso organiza a medicina, a estatística, o esporte, a segurança, as políticas públicas. Mas quando o gênero vira o eixo central de regulação social, essa teoria de identidade passa a competir com a realidade. E o resultado não é mais compreensão, não é mais profundidade de entendimento, é só confusão operacional. Por exemplo, os protocolos e diretrizes clínicas de saúde existem porque os corpos humanos reagem de maneiras previsíveis dependendo do sexo. Parâmetros fisiológicos, risco cardiovascular, resposta hormonal, estatísticas, programas de screening em massa, tudo isso depende do sexo biológico, que foi determinado pela configuração dos cromossomos. Quando a identidade de gênero passa a ser tratada como uma substituta desses dados, o que a gente perde não é apenas clareza conceitual, a gente perde precisão clínica. E isso não é um debate acadêmico, isso é um custo prático, isso leva a custos práticos. No direito, o problema fica ainda mais visível. Leis precisam de categorias estáveis, direitos precisam de critérios aplicáveis. Quando o fundamento passa a ser a autodeclaração, o sistema jurídico entra num campo de areia movediça. O mesmo ato pode ser avaliado de formas diferentes dependendo de como a pessoa se identifica naquele momento. E isso não é igualdade jurídica, isso é assimetria disfuncional segundo a conveniência. No esporte, hormônios, densidade óssea, massa muscular e capacidade pulmonar não são construtos sociais. São variáveis anatômicas e fisiológicas que afetam diretamente o desempenho atlético do indivíduo. Ignorar isso em nome de um modelo teórico, isso não é ser tolerante ou inclusivista. Ignorar o sexo e trocar sexo biológico por identidade de gênero só vai criar distorção e injustiça. John Money apostou que a socialização era mais importante que a biologia. O caso David Heimer mostrou de forma bem dolorosa que a identidade biológica não é uma argila moldável apenas pelo ambiente. A abordagem filosófica da Judith Butler levou a discussão da teoria de gênero para o campo da linguagem e da performance. Mas filosofia não é fisiologia.
Análise discursiva não é experimento clínico. Um modelo que relativiza categorias materiais, ele pode até ser interessante como interpretação cultural, mas ele é frágil como base regulatória. Cultura pode até ser plural, sistemas precisam ser consistentes. E quando as teorias que descartam a biologia começam a virar norma, o sistema deixa de ser consistente. Ele fica volátil e sensível como nitroglicerina pura. E pautas importantes de verdade acabam perdendo espaço para o aumento de litígios, para disputas sem fim por causa de linguagem, políticas desenhadas mais para sinalizar uma posição moral do que para resolver problemas mensuráveis. Quando tudo vira identidade, nada mais é critério. Quando tudo é fluido, nada mais é previsível. E previsibilidade é o que sustenta confiança e eficácia de um tecido social. Sem previsibilidade, os contratos enfraquecem, as regras perdem força e as instituições passam a ser vistas como arenas ideológicas, não como árbitros neutros e confiáveis. Quando as regras mudam conforme o discurso e como uma pessoa ou outra se identifica e se sente, quem perde é quem depende de regras claras para planejar, competir, trabalhar e se proteger. Isso não é negar que cultura influencie comportamento, é só recusar essa ideia maluca de que a cultura seja capaz de substituir a materialidade do corpo como base para organizar sistemas sociais complexos. Confundir sexo com gênero e vice-versa não aprofunda o entendimento humano. Isso só dilui a capacidade de decidir e a própria capacidade de entender. E o efeito final dessa doideira não é harmonia, é fragmentação. Ficar regulando a biologia a partir de teorias subjetivas produz grupos que competem por definições, tribunais que ficam discutindo linguagem em vez de fatos, políticas que oscilam conforme a pressão do momento. O tecido social não se fortalece com isso, ele se tensiona e quebra. Sexo, como categoria biológica, resolve problemas concretos. Sexo é alicerce. Gênero, isso é perfumaria, isso é uma lente cultural. Lentes servem para observar, alicerces servem para sustentar. Quando você começa a usar uma coisa no lugar da outra, a estrutura toda começa a trincar e a ceder. E o que nós estamos vendo são sociedades inteiras passando a tratar identidade subjetiva como se fosse equivalente a um dado biológico. Não é. Teorias são ferramentas. Quando a ferramenta deixa de servir ao trabalho e passa a exigir que o trabalho se adapte a ela, nós estamos trocando a cabeça pelos pés. E essa inversão nunca produziu nem ordem, nem muito menos progresso.